Olá, eu sou Kessia e hoje nós vamos falar sobre mensuração dos custos e focando em custo total e custo unitário. Para a aula de hoje, eu sugiro que você acompanhe o vídeo ou então escute acompanhando concomitantemente com os slides. Vamos lá? Bem, previously em contabilidade de custos, nós tratamos uma temática que é importante você conhecer antes dessa aula, que são as classificações dos custos. E nós trouxemos duas grandes classificações, que é quanto à identificação, que eles são diretos e indiretos, e quanto ao volume produzido e o tempo, que são fixos e variáveis. E também nós falamos que nós usamos concomitantemente essas duas classificações. Juntamos a identificação e ao volume produzido, o tempo, como apresentado aqui. Nós temos 4 tipos de custos, que são custos diretos fixos, custos diretos variáveis, custos indiretos fixos e custos indiretos variáveis. Então, aqui eu tenho 4 tipos de custos que estão juntas a classificação quanto à identificação e a classificação quanto ao volume produzido o tempo. Então, um custo, ele sempre vai ter essas duas classificações ao mesmo tempo, tá? Então, observando isso, a gente já passa para esse assunto de hoje, que é o custo total. O que é o custo total? Dependendo da abordagem, eu vou dizer que é o somatório dos custos diretos mais os custos indiretos ou os custos variáveis mais os custos fixos. Ora, eu só estou mudando a primeira nomenclatura, porque todo custo ele tem duas classificações. Eu estou mudando apenas o foco do custo. Então, o somatório dos custos diretos mais os custos indiretos é igual ao somatório dos custos variáveis mais os custos fixos. Vamos dar uma olhadinha? Aqui a gente tinha apresentado uma classificação de diretos fixos, diretos variáveis, indiretos fixos e indiretos variáveis. Peguei esses nomes, dei uma mexida e modifiquei a classificação, tá? No primeiro grupo, a gente observou quanto à identificação. No segundo, a gente está separando a primeira palavra quanto ao volume produzido e tempo. Então, a gente só fez trocar as palavras de lugar e mudar o local desses custos. Então, compreendam que custos diretos fixos é a mesma coisa que custos fixos diretos. Indiretos fixos é a mesma coisa que fixos diretos. E assim sucessivamente. Então, nessa imagem, a gente faz um jogo de palavras e de ordem dos custos, mas são os mesmos custos, tá? Para que vale a máxima de que a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Então, o somatório de diretos fixos mais diretos variáveis mais indiretos fixos mais indiretos variáveis é igual ao somatório de fixos diretos, fixos indiretos, variáveis diretos e variáveis indiretos, tá? Porque aqui a gente só está dando a mexida nas palavras e na ordem desses custos, ok? Para exemplificar melhor, eu fui colocando aqui alguns valores. Os diretos fixos, nós colocamos 10. E a mesma coisa do outro lado de fixos diretos. Os diretos variáveis são 6, é o valor de 6, está aqui em cima. A gente mudou e colocou simplesmente aqui embaixo como variável direto. Os indiretos fixos estão aqui em terceiro, com o valor de 4. E ele foi aqui em cima, trocando as palavras como fixos indiretos igual a 4. E aqui os indiretos variáveis, 3, que vieram para aqui, do outro lado, como variáveis indiretos. Se a gente soma essa primeira coluna aqui, 10 mais 6 mais 4 mais 3, dá 23. Do outro lado, se a gente soma 10 mais 4 mais 6 e mais 3, também dá 23, porque nada mais é do que os valores da esquerda colocados em ordem diferente, ok? E aí,
alocando aqueles valores que nós trouxemos, nós aglutinamos quanto à identificação e quanto ao volume produzido, o tempo. O somatório dos custos diretos, ele dá 16, que é 10 mais 6, que são os diretos fixos e os diretos variáveis. Voltando aqui para vocês verem, diretos fixos e diretos variáveis. E os custos indiretos, que são os indiretos fixos mais os indiretos variáveis, dá 7. Mexendo apenas a classificação, nós temos os custos fixos 10 mais 4, que são os custos fixos diretos mais os indiretos, e os custos variáveis, que são os custos diretos mais indiretos. Os fixos 14 e os variáveis 9. 14 mais 9, 23. E realmente tem que dar 23, porque são os mesmos custos, apenas alocados em locais diferentes. Tá bom? E então, entendido o custo total, vamos falar de custo unitário. Custo unitário é muito tranquilo, gente. É a gente pegar o custo e dividir pela quantidade produzida. A quantidade que eu produzi utilizando aquele custo específico. E isso serve para qualquer classificação de custo e também o custo total unitário. Então, eu tenho que o custo variável unitário é o custo variável dividido pela quantidade produzida. O custo fixo unitário é igual ao custo fixo dividido pela quantidade produzida. Isso mesmo serve para o custo direto unitário, que é o custo direto dividido pela quantidade produzida. O custo indireto unitário é igual ao custo indireto dividido pela quantidade produzida. E, por fim, o custo total unitário é o custo total, que é o somatório dos custos variáveis mais os custos fixos, ou os custos diretos mais os custos indiretos, dividido pela quantidade produzida, ou seja, o quanto eu produzi por aqueles custos específicos que eu somei, ok? Uma conta de dividir bem tranquila, tá? E aí, finalizando e lembrando que o que a gente discutiu aqui é mensuração de custos. A gente ainda não alocou os custos aos produtos, tá? A gente só está somando os custos, porque nós vamos falar de alocar os custos aos produtos quando nós falarmos em métodos de custeio, tá bom? Fica ligado nisso. Bem, é isso que a gente tinha que discutir em mensuração de custos. Eu fico por aqui e a gente se encontra depois. Um abraço e tchau, tchau!